mais nada, quero convidar o pastor Dário para estar aqui. Ele que é o nosso referencial, o meu primeiro líder, o meu único pai de verdade, né? Esse é o meu papai, para quem não conhecia, né? Agora a gente está mais parecido por causa dos cabelos brancos. Eu acho que os meus estão quase mais brancos do que os dele. Mas a gente é muito parecido pelo amor e a paixão pelo reino de Deus. Eu tenho tido o privilégio de poder estar com o papai algumas vezes na África já estivemos em alguns lugares na Europa, estivemos em Jerusalém juntos também, desafiados. Eu ainda não consegui ir com ele, o Zé já conseguiu, mas eu não consegui ir nos índios ainda, né? Mas em breve a gente vai ter essa oportunidade, mas até o Elian Cópia, o Elian Júnior já foi, eu ainda não fui. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do papai, que tem sido um instrumento de Deus marcante na minha vida, um referencial, um homem de Deus, tem uma paixão por missões inigualável. Nós pudemos juntos também, quando era muito pequeno ainda, papai foi missionário no Paraguai. Até hoje nós vamos orar por um moço da nossa igreja que está indo estudar no Paraguai, não é isso? Fazer medicina no Paraguai, no final do culto nós vamos orar e enviá-lo. Tenho certeza que Deus tem um propósito nisso também, mas nós somos muito felizes por poder cumprir o chamado de Deus juntos, e ele veio estar aqui, uma das nossas sobrinhas, a netinha dele está hospitalizada há 10 dias já, com problemas renais, a Emily, a filha mais velha do pastor Wilson, e o papai veio fazer uma visita, e eu aproveitei para convidá-lo bem no dia do culto de missões para ele ministrar o nosso coração. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Amém? Glória a Deus. Shalom. Que bom poder estar com vocês nesta noite. Noite chuvosa, mas nós não somos de açúcar, né? Só quem é de açúcar que derrete. Mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu gostaria de, antes da palavra bíblica, deixar aqui com vocês um apelo, um desafio, tá? A cada dia eu tenho sido desafiado. E o desafio que eu quero fazer, ontem nós tivemos um culto com o título Volta às Aulas. A juventude da Sexta Igreja fez um trabalho, olha, célula na rua, e depois um cultaço na igreja, foi fogo puro, gente. A moçada está pegando fogo lá na Sexta Igreja. Glória a Deus! E então eu cheguei um pouquinho antes do culto, mas o título do culto, o tema do culto é Volta às Aulas, porque esta semana, pelo que eu sei, né, as escolas públicas voltarão às aulas aqui. Não sei se Pinhais já voltou, é igual Paraná e Curitiba, tudo igual junto aqui? Vai voltar ainda essa semana, né? Ou só, não sei, pelo menos Curitiba volta amanhã, dia quarta ou quinta-feira, se não me falha a memória. Quarta, né? Mas o que eu quero deixar para vocês é que a nossa escola Missão Mãos Estendidas, já iniciou as aulas. Lá em Moçambique, 387 alunos, 387, 4 salas de aula, 3 turnos, lá eles têm um das 7 às 11, acho que das 11h30, não sei que hora, e outro até o fim do dia. E são 15 professores para esses 387 alunos voluntários. Queridos, é um desafio do tamanho que você não pensa. E eu comecei a refletir. Nós aqui, às vezes, não temos uma escola evangélica da Igreja Presbiteriana Renovada. E lá em Moçambique, com toda pobreza, toda necessidade, nós estamos tendo.
E além do Centro Infantil Ebenezer, que é referência para o país, que já está com mais de 200 ingressos participando ali do Centro Infantil. Mas, amados, o desafio que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quem sabe você possa doar um caderno para uma criança destas, uma borracha, um lápis, para estas crianças, ou até mesmo um lanche. E nós fizemos uma captação de valores, porque ele mandou globalizado, eu pedi que ele fizesse isso essa semana para mim, e ele mandou os valores, e eu disse, olha, eu gostaria de ver coisas específicas, porque eu sou um pouco detalhista. Eu sempre aprendi que quem dá o pão tem que dar o ensino. Então nós precisamos cobrar. E, amados, ele nos passou então alguns dados. Por exemplo, um caderno custa R$1. Um lápis, 20 centavos. Uma borracha, 20 centavos. Uma caneta, 40 centavos. Um lanchezinho, a média de bolachas, 25 centavos. Então, amados, nós precisamos de fazer alguma coisa por estas crianças. Se você, eu não quero, você já dizima, já oferta, mas o meu apelo é o seguinte: deixe de comer aquele lanche da noite, e dê uma ajuda para uma criança que necessita lá em Moçambique. Deixe de tomar uma coca, ou se você não gosta da coca, é o guaraná, o seu guaranazinho especial, disse, isso aqui hoje é uma bênção para uma criança lá. Vai dar para comprar 4 cadernos, um pouco mais, né? Uma garrafa de 2 litros aí, uma PET aí, né? Então, amados, eu deixo esse apelo, é uma reflexão, se você quiser nos ajudar. E esta semana o meu livro, que for vendido, é para ajudar na compra dos materiais lá para as nossas crianças. Se você quiser adquirir após o culto, tá bom? Apenas R$20. Não é o lucro, é o livro. Você vai adquirir o livro e esse valor de R$20 vai para a compra de materiais para as nossas crianças. Eu tenho feito isso, fiz isso com ajuda humanitária. Graças a Deus. É um testemunho. A chuva veio em abundância em Moçambique. As lavouras já estão reverdecendo. E a fome já começou a acabar. Porque já tem batata, já tem alguma coisa. Não é a época do plantio do arroz, mas já tem alguma coisa para se comer. Então nós louvamos a Deus, porque o Senhor já está mandando chuva. Amém? Então temos que testemunhar também da bênção de Deus. Que esse ano nós mandamos ajuda humanitária para abençoar aquele povo. Mas, amados, finalizando só que antes de ler a palavra, o Paulinho, que deu, o missionário Paulinho, está ali, eu já disse a ele, por isso que eu vou falar aqui com liberdade, ele esqueceu dos haitianos. O maior grupo que invadiu o Brasil não são os sírios, são os haitianos, que entraram ali pelo Acre, e houve uma situação emergencial em Rio Branco, no Acre, que eles já não aguentavam mais receber tantos haitianos. Mas, amados, todos são dignos e carecem muito das nossas orações. Amém? Mas nós falaremos, eu até falaria, estava me preparando para falar um pouco mais quando fui convidado sobre missões, para falar gerais, introduzir África, as necessidades da obra missionária em volta do mundo. Mas, em virtude, depois o pastor Elian mandou, eu já estava saindo, mandou a mensagem, esta semana é falar sobre refugiados. Beleza, a Bíblia é cheia de refugiados. Então vamos abrir as nossas Bíblias, se os meninos quiserem colocar aí. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3.
nós leremos os 10 primeiros versículos. Êxodo significa saída, então nós vamos ver aqui, capítulo de número 3. Muitos não trazem mais Bíblia porque traz celulite para a igreja, né? Aí abre o celulite aí, depois fica acompanhando quem ganhou, quem perdeu nos jogos do... Mas beleza. Mas outros têm aí a sua Bíblia, ou senão já está no telão aqui, ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil agora, né? Descarrega a Bíblia, etc. E tal. Mas amados, pode ter tablet, pode ter celulite, pode ter... Eu acho que Bíblia é Bíblia. Para mim, se eu não carregar minha Bíblia, sei lá se eu sou desatualizado, se eu sou cafona, não sei. Mas eu preciso da minha Bíblia e valorizo. Cada ano sempre eu faço a minha leitura numa tradução diferente. Mas esse ano, devido a uma circunstância, eu perdi a minha Bíblia. Força de expressão, né? Eu estava em Criciúma, fazendo minha leitura, na hora que recebi o telefonema que meu cunhado faleceu, lá em Umuarama. Eu estava indo pregar em Araranguá. E deixei a minha Bíblia em cima de uma mesinha e tinha 10 minutos para tomar o ônibus. Para vocês terem uma ideia, que tinha um ônibus saindo e eu tinha que calçar sapato, tinha que arrumar minhas coisas e a Bíblia acabou ficando. Então não perdi, está guardadinha lá, aquela que eu estou fazendo a leitura esse ano. Mas então voltei na atualizada. Mas eu quero dizer para você, é muito bom a gente ler a palavra de Deus. Amém? E eu faço um desafio. Hoje ainda é dia... Que dia que é? 12. De que mês? Se você quiser ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, todinha ainda dá tempo. Tá bom? Dá tempo de você fazer a sua leitura. Eu já estou finalizando Deuteronômio, que eu comecei dia 1º. Eu tenho a alegria de dia 1º, muita gente faz a festa, e a minha alegria porque eu estou começando a leitura bíblica novamente. Me sinto feliz quando eu começo a minha leitura bíblica. Gente, é algo tremendo, é algo gostoso, porque o Espírito Santo só comunica com a gente aquilo que a gente já leu e já sabe. Esta é a verdade. Mas você começando agora, ainda dá tempo de terminar sua leitura. Amém? E você vai ganhar tantos créditos, igual o texto que nós lemos aqui. Paulo disse, você contribuindo, você vai receber crédito. Você lendo a Bíblia, você vai receber créditos. Nos coloquemos em pé, por favor. Vamos ler segundo esta versão. NVI. Vamos lá? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Como que era o nome do homem? Que era o que mesmo? Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe. O que era Horebe? Monte de Deus. Eu vou pedir a ajuda de vocês. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Aonde? Que jeito? Que maneira? Numa chama de fogo, que essa chama saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, o que acontecia? Não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Como que Deus chamou? E o que ele disse? Diga o seu nome agora, como que é o seu nome? Dário, eis-me aqui. Diga o seu nome, vamos lá falar bem forte. Dário, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, mas tire as sandálias, vamos traduzir para os nossos dias, os sapatos dos seus pés, pois o lugar que você está é terra
Então, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de... Então Moisés, o que fez? Cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para quem? De olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, aonde? Tenho escutado o seu, por causa dos seus, e sei que quanto eles estão, o quê? Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Onde que acontece? A leite e mel. Com quê? A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vá quando? Vá quando? Agora podeis vos assentar. Queridos, aqui não é uma história dos refugiados como nós estamos vendo nos momentos atuais, mas a consequência é idêntica. A família israelita, vamos chamá-la aqui, estava em Israel. Aquela história toda que vocês conhecem do José, que nós conhecemos. Deus levanta José, os seus irmãos o vendem para os ismaelitas, e José vai para o Egito, chega no Egito, sofre no Egito, é preso no Egito. Mas, amados, eu sempre digo, parece que ele estava de macharré. Mas de macharré na vida, José caiu no trono. Aleluia! E aí as circunstâncias... Tem um arzinho condicionado, um negócio aqui por cima de mim que está... Ele bora por aqui? E lá no Egito, naquela circunstância toda, houve os momentos tremendos, específicos, maravilhosos, de revelação do poder do Altíssimo. Deus trabalha, gente. E no trabalhar de Deus, um presidiário começa a interpretar sonhos. E chegou a notícia ao palácio. E, amados, o negócio começou. E o rei teve lá um sonhozinho meio escalafobético, que não entendia ver vaca magra, vaca gorda e aquela coisa toda. E aí um dos seus oficiais disse: olha, quando eu estava preso, tinha um presidiário lá que falou tudo a meu respeito do meu colega. Comigo me restituiu, estou aqui. E o meu colega, cortaram o pescoço. Chama esse rapaz. Mandaram chamar Edson e William. Ele teve que barbear para ir para lá. Tá? E, então, amados, chega lá. E o rei diz alguma coisa e ele conta a história. Vai haver uma seca, uma fome terrível. Mas, amados, nessa circunstância toda, José dá a dica. E diz: o rei precisa, eu vou sintetizar, constituir alguém para ser o líder neste período. E mais que depressa o rei chamou outros súditos e disse: quem melhor do que esse homem que tem a sabedoria dos céus, para que eu constitua como vice-rei, para comandar esse trabalho?
E, amados, veio a fartura, armazenou e com pouca coisa chegou a fome. Mas a fome não foi só no Egito, a fome chegou em Israel. Queridos, a fome chega pelo mundo inteiro. As necessidades chegam para o mundo inteiro. E, amados, a família do velhote teve que ir para o Egito. E aquela história, não vou contá-la. Mas com isto, toda aquela família foi para o Egito. E viveram por um bom tempo. Enquanto José estava vivo, todo mundo conhecia a história de José. Os israelitas cresceram, multiplicaram, mas não foram perseguidos. Quando a história de José cessou, a perseguição sobre o povo de Israel, agora o trabalho deles, os feitores batiam, era a situação mais horrível. Eles viviam como estrangeiros. Aí vem o texto de Deuteronômio, que foi lido agora há pouco, né? Sobre os estrangeiros, Paulinho leu aqui à frente, que está no boletim. Então eles eram estrangeiros no Egito. E, amados, naquela toda circunstância, Deus trabalha na vida de um jovem. Mas é aqui que eu quero voltar. Nós vamos trabalhar um pouquinho. Volte às aulas. Volte para a escola. Volte para a escola. Porque esse rapaz chamado Moisés era preparado, gente. Muitas vezes nós ficamos dizendo, mas as escolas são difíceis, estudar é difícil. Moçada, você que tem 50 aí, volta, faz uma faculdade. O que está esperando ainda? E o Moisés todo preparado. Mas houve uma circunstância, aquelas coisinhas que acontecem, né? Ele achou que era o tal, com pouca coisa, teve que fugir. E foi de homem preparado. Não se preocupe, é outra coisa. Mas eu fiz universidade, eu fiz um curso de pedagogia, eu fiz psicologia, e não estou encontrando vaga na minha área. Moisés também não encontrou vaga na área dele. Era súdito do rei, vivia no palácio, mas foi pastorear ovelhas lá no deserto. Você viu aí lá com Jetro, seu sogro, ele foi pastorear ovelhas. Mas, amados, às vezes é nesse momento dramático da nossa vida que Deus trabalha conosco. E foi ali que Deus trabalhou. O Moisés começou a olhar lá longe. Ele sabia que ali era o lugar que ele passava. Eu já fui no Monte Sinai, só não fui lá no topo. Fui numa parte, subi até uma parte lá no Egito. Mas o Moisés começou a ver o lugar, gente, que cabrito, eles vão lá nas fendas das rochas para ver se acham um verdinho, porque não tem mesmo. E começou a incendiar aqueles raminhos secos que tinham por lá. E a sarça ardia, mas não se consumia, não se queimava. Olha que negócio é esse? Foi chegando mais para perto. Queridos, e ali ele viu a glória de Deus vir sobre a sua vida. E muitas vezes está faltando em nós, querida igreja, é um pouquinho de fogo. Porque esta sarça até hoje está ardendo e ela queima, mas não consome a nossa vida. Aleluia! Mas às vezes falta buscarmos, nos aproximarmos tal qual Moisés se aproximou. E aí vem a voz divina dizendo para ele, olha rapaz, eu estou te enviando. Eu vou te enviar. Meus queridos, resumindo esta história, nós precisamos de fogo, viu gente? Amém? Se você quer trabalhar com refugiados, precisa de fogo na sua vida. Precisa de fogo do Espírito e precisa de capacitação. E nesta noite, rapidamente, eu quero pensar com vocês sobre missões entre os refugiados. Repita comigo, missões entre os refugiados.
a primeira questão, amados, que nós vemos biblicamente, que a missão entre os refugiados acontece por causa da fome. 60% do mundo atual passa fome, gente. Parece que eu estou falando besteira aqui na frente, né? Porque nós aqui vivemos com tanta fartura. Jogamos comida fora, né? Ei, eu vejo por aí, esse filme é constante. Tem gente que não quer comer comida requentada, gente. Arrozinho feito no almoço, não quer comer na janta. Um bifezinho feito que sobrou. Ah, não, isso aqui é do almoço. Queridos, 60% do mundo passa fome. Então, este povo que a gente vê, em que Paulinho falou um pouco aqui, que estão entrando pelos barcos, por esses barcos terríveis, que estão aí a morrer, arriscando a vida, devido à fome. O que eles dizem? Se eu ficar, eu vou morrer de fome. Então eu arrisco morrer no mar, se eu escapar, eu vou encontrar abrigo em um lugar. Amados, os filhos de Jacó só foram para lá encontrar com José o desfecho da história por causa da fome. A primeira viagem eles fizeram uma armadilha. Na segunda, olha, se o senhor não deixar o nosso irmão mais novo ir, nós não vamos, porque o negócio lá, o homem lá é severo. Mas, amados, a fome fez com que o pai liberasse o filho para ir. O mais novo, Efraim. Eu quero dizer para vocês que a fome faz coisa, gente. Então, as consequências da fome. Mas nós, como igreja, precisamos tirar dividendos. Você sabe disto? O povo de Israel só foi para o Egito. Só sofreu a consequência por causa da fome. Devido à fome que era constante, que eles sofreram. Meus amados, hoje as dificuldades, elas não são em outros níveis, mas são também dentro desse nível em que a fome está obrigando pessoas. Mas eu digo para vocês, cumprimento das Escrituras, Mateus nos diz isso, que nos últimos dias surgiriam guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e uma outra palavrinha, fome. O terremoto chacoalha, os maremotos, aí os tsunami, mas com pouca coisa reconstrói. Mas a fome, minha gente, eu presenciei lá em Moçambique a fome. Meus irmãos, é coisa horrível. Uma criança pegar uma folha desta e levar à boca, Edson. O pastor postou para nós manga que está ainda de vez, ou daquele jeito, cozinho a manga verde para comer, para matar a fome. Vão para o mato o que encontrar porque você sabe a técnica, os mais velhos sabem, os jovens não sabem nada, né? Que nunca foram no mato. Mas o fruto que o passarinho não beliscar, não coma, porque ele é perigoso. Agora aquele fruto que você chega lá e vê que o passarinho beliscou, pode pegar porque é bom. Então eles iam para as matas e achavam qualquer fruto silvestre que encontrasse por lá e comiam. Isso ano passado aqui, gente. Meus queridos, a fome assusta no Nordeste brasileiro. Agora, desculpe, tem muita preguiça lá, tá? Tem um amigo meu que foi pastorear lá, não faz muito tempo, e ele disse, eu vou ensinar esse povo a trabalhar. Esse povo não mora em cima da pedra, mas ninguém quer trabalhar. Eles aprenderam a receber Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê, e quando a bolsa cai da mão dele, fica sem jeito. Mas tem muita gente que mora em cima da pedra, essa é a verdade. Mas eu quero dizer-vos nesta noite, queridos, a fome tem sido uma questão dificílima, só que Deus permite para que nós possamos usar o momento da evangelização e falar do amor de Jesus para estas pessoas. Você pode dizer amém? Segundo lugar, é um trabalhar de Deus na igreja.
O quê? É um trabalhar de Deus na igreja. A questão dos refugiados, minha gente. Nós precisamos olhar com simpatia. O texto falou de órfãos, de viúvas, que às vezes nós esquecemos um pouquinho. Mas do estrangeiro, daquele que vem, nós passamos de largo, porque eles não falam a nossa mesma língua. É um trabalhar de Deus na igreja. Igreja de Pinhais, Juventude de Pinhais. Faça o seu cursinho de inglês, mas faça um cursinho de árabe. Vocês estão me ouvindo? Alguém gostaria de fazer um curso de árabe? Deus quer nos usar, mas às vezes nós não temos preparo. Como que nós vamos receber? Paulinho disse que o pessoal está indo para Foz. Sabe por que eles estão indo para Foz, Paulinho? Sabe por que os muçulmanos estão indo para Foz? Porque lá tem mesquita, lá tem gente que fala a língua deles. É muito fácil estar em Foz do Iguaçu. Os árabes. Então é hora da igreja investir. Nós estávamos aqui na cidade de Rolândia. Rolândia tem uma empresa de árabes. Estabeleceu há pouco tempo. E está vindo, e cada dia vem mais. Eu estava no hotel, e aí chega o cidadão à procura, porque tinha uma reserva para 4. E aí ele chegou, falando muito enrolado ainda, e ele falou, aí a moça foi olhar, reserva para amigo, como chama seu amigo, como o nome das reservas? Mohamed. A menina segurou, né? Para não rir, e nós ali também, todo mundo, quando o rapaz saiu, todo mundo deu aquela risadinha, todo mundo era Mohamed, que estava chegando. Mas é uma realidade, eles estão vindo. Agora, nós precisamos, graças a Deus, que eles falam um pouco de inglês. À noite na igreja tinha um. E Deus usou o pastor Wilson, no ministério de cura, porque aquele menino, aquele rapaz, precisava de uma libertação, e foi revelado, e tinha alguém que falava muito fluente, um professor de inglês, que traduziu para ele, e Deus ordenou a bênção na vida daquele rapaz. Mas então nós precisamos, um agir, um trabalhar de Deus na igreja, para que a igreja se desperte, se prepare, para poder evangelizar esse povo, minha gente. Ficamos com o nosso portuguesinho só aí, alguns, faz falta em inglês, faz falta outros idiomas também. Jovens estudantes, vocês têm oportunidade, faculdade à distância, hoje é uma mordomia, é uma facilidade, embarca aí no computador aí, assiste aula, 2 horas de aula por semana. Oh, que maravilha, gente. Gente, vocês têm a oportunidade que eu não tive, que nós não tivemos, os velhotes não tiveram. Aproveite, juventude. E Deus quer usar a vida de vocês. Então, por isso que eu digo, missões entre refugiados. Primeiro, a fome está fazendo isto pelo mundo inteiro. Segundo, é um trabalhar de Deus na igreja, para que a igreja se desperte. Eu não posso ir lá na Síria, mas os sírios estão vindo até nós. Amém, queridos? Então vamos aproveitar para evangelizá-los, para falar do amor do Senhor Jesus para estas pessoas. Eu preguei março, abril, maio, em Amsterdã. E em Amsterdã é uma igreja brazuca, mas que tem tradução para 4 ou 5 idiomas simultâneas. Os tradutores ficam lá atrás. E havia um grupo de refugiados sírios. E a igreja estava acompanhando, mas estava dando abrigo para eles. Outro ponto. Às vezes nós não temos casa de abrigo para abrigá-los. Queridos, nós falhamos no social. E Amsterdã estava fazendo a campanha. Precisamos de colchões, de colchonete, de cobertores. Precisamos
Lá é frio, né? Pra caramba. Precisamos de ajuda de vocês, de alimentos. Nós estamos com uma equipe atendendo. E ali estava no culto, os refugiados, ouvindo falar de Jesus. Oh, glória a Deus! Mas eles estavam dando alimentos, pouso. Gente, a igreja precisa se despertar para isso. É muito bom interceder. Mas, amados, vem aqui, por favor. Faz favor. Se esse camarada fosse apenas fosse um refugiado. Ele tem uma cara de árabe, mas não é. E aí viesse aqui a igreja e eu falasse com ele assim: tudo bem, Deus te abençoe, vou orar por você essa semana, Deus pode abrir uma porta para você. Que dia que você ia embora? Contente? Contente, mas com fome. Ah, contente, mas com fome. Olha, que se fosse eu não ia embora contente, não. Obrigado. Queridos, às vezes nós fazemos isto. Vou orar por você. Queridos, a oração é importante, mas o camarada não entende. Nem nós muitas vezes não acreditamos nas nossas orações. Quantas pessoas que vêm receber a oração pela mesma coisa 5, 10 vezes aqui na frente? É ou não é? E amados, aí vem um cidadão que nunca ouviu falar de Deus. E a gente, Deus te abençoe, vai em paz. Essa semana vai ser boa para você. Mas se ele ver alguém estender a mão e dizer: olha, eu tenho um prato de comida para você. Eu ainda não tenho um abrigo para você, mas venha 11 horas. Queridos, às vezes a cozinha... Não sei se vou falar demais. A cozinha da igreja fica ociosa a semana inteira. A gente podia utilizar para dar um prato de comida para um necessitado. Hoje nós estamos falando em refugiados. Quantos aposentados nós temos na igreja? Quanta gente que bate biela o dia inteiro, que poderia ser um voluntário na igreja para abençoar o reino de Deus. Estamos falando de refugiados, gente. Estamos falando que nós precisamos missões entre os refugiados. Atitude minha, atitude sua, atitude nossa. Para poder alcançar alguém com a bênção da salvação, nós temos que estender a mão. Temos que fazer alguma coisa, igreja. É dever, é responsabilidade nossa fazer alguma coisa. Amados, então essa igreja em Amsterdã, uma igreja portuguesa, ela está montando uma equipe e trabalhando muito com os sírios. Quem sabe os haitianos, no nosso caso aqui, ou outros que apareçam por aí, não sei. Mas nós temos um potencial. Amém, queridos? Fazendo missões entre os refugiados. Mas, amados, agora uma coisa que me chama demais a atenção. Quando eu leio 1 Timóteo, a palavra de Deus fala comigo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O texto diz lá que nós temos que orar pelos reis, pelas autoridades. Mas aí depois fecha no versículo de número 4, que é capítulo 2. Se você quiser depois ler lá o versículo 4. Diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então o desejo de Deus não é que esses refugiados morram sem salvação. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Aleluia! Este, amados irmãos, é o projeto de Deus para a salvação destas pessoas que vivem de uma maneira terrível, distante de Deus. Quem sabe você diria assim: pastor, mas esses refugiados, muitos deles são problemáticos. Concordo. Houve aqueles que fizeram terror na França, na Alemanha, que são terroristas. Mas eu não posso também, por causa de uma meia dúzia, eles se infiltram mesmo, eles são aproveitadores mesmo, não resta a menor dúvida. Mas é por isso que nós temos que orar: Senhor, Senhor, coloque nas fronteiras brasileiras muros de fogo, ou da nossa cidade, e que esses malfeitores, estas pessoas que têm intuitos malignos de virem para fazer o terror, espalhar o terror, elas
se convertam, elas sumam, elas não venham trazer para nós transtorno. Porque o desejo de Deus é que os terroristas sejam salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Está difícil de ouvir agora, né? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, sejam livres, sejam libertos. Mas, amados, a igreja precisa estar treinada. O treinamento da igreja, pastor Elian e equipe de pastores. O curso para pregação, para líderes de célula é importantíssimo. Mas às vezes nós temos que investir, gente, em cursos linguísticos, de treinamento para quem tem um ministério. Não é dizer, vou chamar toda a moçada da igreja, vamos dar um cursinho de árabe. Não. Mas é alguém que Deus chamou com ministério da pregação da palavra, da evangelização, e ele não tem as devidas qualificações, mas a igreja vai investir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em último lugar, primeiro eu disse que missões entre os refugiados é a consequência da fome. Segundo, é um trabalhar de Deus no meio da igreja. Terceiro, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Em quarto e último lugar, resultado das guerras também. Pastor, sim. Amados, quando eu leio aquela história muito bonita de Naamã, quem é que falou para Naamã? Quem que evangelizou Naamã? Foi uma menina que era cativa. Entre os cativos, entre os refugiados, tem gente de qualidade na evangelização. Aleluia! Uma menina mudou a história de Naamã. Se o meu Senhor fosse a Jerusalém, ia encontrar o homem de Deus, e o homem de Deus ia profetizar na sua vida, e você seria curado. Falou para a mulher falou para o Naamã, e o Naamã correu. Só que o Naamã entendeu errado. Achou que era o rei. Não sabia que era o profeta. Ele não entendia o linguajar espiritual. Muitas vezes, querido, nós não entendemos o linguajar espiritual. E chegou lá no palácio do rei, o rei rasgou as suas roupas. Por quê? Eu não sou nenhum Deus para te curar, para resolver o teu problema. Mas o Espírito Santo falou lá com o profeta: chega lá, é contigo essa parada não é do rei, essa parada é contigo. E ele foi, queridos, e chegou lá, deu aquela receita simples: mergulha primeiro, segunda. Essa água suja do Jordão eu não quero. Existem os rios melhores da Síria, Fanfar, os rios especiais lá, e eu vou mergulhar aqui. Um servo, tem servo que vale mais do que o chefe. Meu senhor, se o profeta tivesse falado uma coisa difícil, o senhor não faria? Vamos tentar, já estamos aqui mesmo. Primeiro mergulho, já falei que não dava certo. Segundo, essa água suja vai me fazer mal. Terceiro mergulho, tem até mau cheiro nessa água. Quarto mergulho, não. Meu senhor, vamos, está quase chegando. Mas, amados, quando deu o sétimo mergulho, diz que a sua pele voltou como a pele de uma criança. Oh, glória a Deus! Gente, profetize para esse povo que vem de fora. Ainda que você seja tal qual aquela menina que era cativa, mas ela tinha uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus mudou a vida de Naamã. Aleluia! Queridos,
Mas a Bíblia também registra a história que havia um rei chamado Joaquim. E esse rei, está lá em Daniel capítulo 1, se você quiser olhar depois. E esse rei acabou sendo levado cativo e seus súditos para a Babilônia. E ao chegar lá, eles viram que havia gente. Aí que eu volto mais uma vez, se qualifique, se prepare. O chefe dos Aspenaz disse, olha, procurar aí 4 rapazes que sejam da linhagem nobre, que sejam inteligentes, bom físico, sem defeito, que seja gente esclarecida. E vamos trazer para cá. E veio Sadraque, Mesaque e o Daniel. Ananias, Misael, Azarias e o Daniel. E amados, aqueles rapazes foram bênçãos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu quero dizer para vocês que às vezes as consequências de guerras, de problemas, podem trazer para uma nação livramento. Livramento espiritual, livramento de Deus. Daniel foi a boca de Deus. Daniel foi o homem que desafiou até os leões. Aleluia! Eu estou aqui no palácio. O rei ofereceu vinho, ofereceu comida especial. Não, muito obrigado. Eu tenho os meus hábitos alimentares. Gente, é isto. Ele podia dizer, vinho especial aqui da Babilônia. Eu agora achei a mina. Comida, picanha. Será o que era a comida da época? Mas ele disse, eu vou comer legumes. Gente, você não morre em fazer uma boa dieta. Amém? Daniel estava nessa dieta. Deixou a carne de lado e estava sendo abençoado. E no final do teste, ele estava melhor que os demais. Oh, glória! Gente, ele era refugiado. Refugiado de testemunho, refugiado de vida cristã, refugiado que fez a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Missões entre os refugiados. Igreja de Pinhais. Concluindo esta palavra desta noite. Vamos fazer a diferença? Amém? Juventude, comece a estudar. Além dos cursos que você faz. Mas eu queria estudar alemão. Estude árabe. Eu te dou um conselho dessa noite. Você está fazendo inglês? Se aperfeiçoe no inglês. Mas estou fazendo designs em artes e não sei o quê. Seja um arteiro mesmo. Mas faça um pouquinho de outras coisas também. Queridos, nós precisamos. Juventude, aproveite. Moçada, senhoras, jovens, senhoras e senhores. Gente, vamos mudar a história. Daniel mudou a história porque tinha um perfil diferente de conhecimento, de entusiasmo, estudioso. José da mesma forma. E nós poderemos fazer a diferença. Você pode dizer graças a Deus? José era um refugiado. O Moisés era um refugiado. Gente, coisa maravilhosa. Nós poderemos fazer a diferença no meio da nossa geração. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos leve a fazer missões comprometidos. Amém? Você pode fazer missões. Diga comigo, eu posso fazer missões. Eu não ouvi vocês aí por causa da chuva. Falem aqui bem forte aí. Olha, todo mundo junto. Eu posso fazer missões. Agora diga comigo, eu posso ajudar os refugiados. Vamos lá? Eu posso ajudar os refugiados. Orando e apoiando. Para apoiar, precisamos de preparo, precisamos de ajuda. Amém, igreja? Mas a igreja não pode investir no meu cursinho de árabe.
Faça um esforçozinho aí e comece a estudar. E você vai ser bênção nas mãos do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé? E nós mais os velhotes. Opa, podemos fazer alguma coisa, tá bom? Podemos orar, podemos ajudar financeiramente, podemos abençoá-los. Eu quero orar, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos fazer alguma coisa por este mundo em crise e em trevas. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus e querido Pai, eu quero te agradecer por esta noite missionária. Eu quero te pedir pela igreja de Penhais, que é uma igreja missionária. Mas, Pai, existem tantas e tantas e tantas coisas que nós poderemos fazer. E que o Senhor nos leve, nos capacite, nos ajude a sermos bênção nas tuas mãos, para atendermos os refugiados nos dias atuais. Dá-nos uma nova dimensão, abre os nossos olhos para enxergar mais a respeito do reino, da obra missionária. Salve haitianos, salve os sírios, salve, Senhor, o povo de tantas nações que estão vindo para o Brasil e para outras nações. Deus, use o ministério da tua igreja, levante com firmeza esse ministério de evangelismo, de missões, de intercessão, e que a glória do Senhor aconteça neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Diga comigo, eu tomo posse. Eu sou missionário. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia!